Boa tarde a todos, bom sábado. Bom sábado, irmão Luiz Augusto, está na sala conosco hoje. Bom sábado, irmão Rogério Buzzi. Bom ano gregoriano a todos, que estamos no início dele, o primeiro Hangout de 2017. Bom sábado, irmã Arlete, irmão Robson Lira e demais irmãos que estão na sala já assistindo conosco, e os irmãos que vão assistir também. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos dar início a esse estudo, esse ano, esse primeiro sábado. Vamos fazer uma oração e, em seguida, nós passamos a palavra ao irmão Rogério Buzzi. Vamos orar? Vou me ajoelhar aqui diante do meu Pai. Amado Deus, meu bondoso Pai, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos como igreja para ouvir a Tua palavra. O Senhor vai colocar a nós. Agradeço também, meu Pai, pelo dia santo e separado para nós, o Santo Sábado do Senhor, que o Senhor instituiu, para que servisse de sinal entre nós o Senhor até o fim dos tempos. Essa é a nossa marca, isso será para nós até o fim dos tempos. Obrigado por isso, meu Pai. O Senhor nos dá entendimento sobre a obediência aos Teus mandamentos, às leis que o Senhor nos colocou, e dessa forma nós caminhamos. Nos dá uma boa tarde de estudo agora, entendimento, sabedoria a todos nós, para que nós possamos compreender as coisas concernentes ao céu e, através da Tua palavra, o guia que o Senhor nos deixou, que é a Tua palavra, né, para que nós não nos perdêssemos e não nos desviássemos do caminho e esses ventos de doutrina não nos derrubassem. Obrigado por isso, obrigado por estar mais uma vez com todos os meus queridos irmãos. Nos proteja, nos guarde, nos dê amparo e sabedoria, meu Pai, para que nós possamos estar sempre juntos. Agradecido, oramos em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o único, meu Pai. Amém. Meu irmão Rogério. Um bom sábado a todos. Como disse o irmão Marcílio, um bom ano gregoriano a todos. Nós sabemos realmente que o ano, de fato, inicia, né, em finais de abril, em final de março, início de abril, o ano bíblico. Mas, enfim, até como é um desejo nosso, né, que realmente a gente possa ter dentro, né, daquilo que é possível, uma vez que sabemos que os tempos serão cada vez mais difíceis, mas que a gente possa realmente, pelo menos, né, ter um ano na presença do Senhor. Eu até falava ontem com o Júnior e acabei até falando para a irmã Joana que nós não teríamos o Hangout em função das dificuldades que a gente vem enfrentando, mudança e tudo mais, mas hoje pela manhã, e até pelo local que eu estou, que não é o mais adequado, né, computador, eu acabei pegando um notebook emprestado, mas enfim, hoje pela manhã eu fui impressionado com algo, e aí nessas horas eu realmente prefiro, ainda que não seja talvez no melhor local, da melhor forma, poder transmitir aquilo que eu entendo que Deus nos tem dado. Muitas vezes, e eu me lembro, e os irmãos vão lembrar também do nosso mestre, que ele estando com os discípulos, ele disse: tenho muito a vos dizer ainda, mas vós não podeis suportar ainda. Então, existem coisas que Deus fala ao seu povo, existem coisas que Deus, né, vê que o seu povo ainda não está preparado, mas enfim, existem temas que o Senhor repete pela urgência, e desde que eu coloquei no meu coração que eu estaria compartilhando com todos aqueles que pudessem a mensagem, a palavra de Deus, eu me lembro que há muito tempo atrás,
Eu fiquei muito impressionado com os escritos de Lutero, com aquilo que Lutero entendeu. Para a época dele, a luz que ele teve foi uma coisa excepcional. E me recordo que lendo o livro de Lutero, lendo o que Lutero escreveu, lendo a sua coragem, a sua ousadia, o seu privilégio de ter podido, inclusive, disponibilizar a Bíblia em alemão para o seu povo, eu me lembro que eu vi aquilo e aquilo me tocava profundamente. E chegou um momento que eu pedi a Deus que eu não queria eu não queria ter absolutamente nada, eu não queria prata, eu não queria ouro, mas eu queria realmente que Deus me desse luz sobre a palavra dele, mas principalmente que ele me desse luz sobre justificação pela fé. Já falei sobre isso com o irmão Marcílio. Quando iniciamos os nossos hangouts aqui, eu insisti, colocando vários estudos sobre justificação pela fé, porque entendo que se você não entende a justificação pela fé, você pode ser um bom membro de igreja, você pode ser um bom religioso, mas jamais você será um cristão verdadeiro. A justificação pela fé é o primeiro ano de todo aquele que quer ser um verdadeiro cristão, é aquilo que consolida a nossa conversão, é aquilo que nos apresenta realmente o plano da salvação. E o livro de Romanos é, sem dúvida nenhuma, para nós um livro que deve ser muito estudado, uma vez que não há um povo mais romano que o nosso. Lembrem-se que romano é católico nos dias de hoje, né? Não, a carta aos romanos é carta aos católicos, e esse carta aos católicos é como se Deus hoje estivesse dizendo através do livro de Romanos, né? Quando Paulo diz ali no versículo 7, capítulo 1, versículo 7, quando ele diz: quanto a mim, estou preparado a vos apresentar o evangelho a vós, os que estáis em Roma. Então, hoje, podemos ler tranquilamente essa epístola, porque senão teríamos que dizer que Romanos não é para nós, que Romanos é apenas para os que moram em Roma. Hoje podemos dizer tranquilamente que o texto ali, lembrem-se, Jesus em tudo falava por parábolas, Jesus também nos fala em parábolas através de todos os seus livros e todos os seus ensinamentos. E ali nós podemos ler sem medo de errar. Quanto a mim, Paulo diria, estou pronto para apresentar o evangelho a vós que estáis em Babilônia, que estáis na Igreja Católica, que estáis com a visão católica de justificação pela fé. Romanos é o livro da justificação pela fé, é o ABC do evangelho. Não se pode conhecer o evangelho como se deve, se primeiro não entender o escopo de Romanos e o que é, né, o plano da salvação, e o que é a justificação apresentado ali, exatamente nesse livro, principalmente quando lemos o capítulo 3 de Romanos. O capítulo 3 é uma síntese da justificação pela fé, não que seja mais importante, mas é uma síntese. Por isso, nós somos impressionados, e nós somos, de fato, o maior país católico do mundo, não podemos nos esquecer disso. Nós somos um povo que foi, desde nossos ancestrais, e quando eu digo nossos ancestrais, não estou indo para macacos, estou indo para os nossos ancestrais de verdade, nossos avós, nossos bisavós, nossos tátaras, né, que, de fato, desde muito novos, desde a colonização brasileira, foi preparada para receber o ensino jesuíta. Lembrem-se que o Brasil foi descoberto, entre aspas, ou colonizado, entre aspas, pelo jesuitismo. Então nós somos mais católicos que qualquer outro, e todo o sangue católico ainda corre na nossa veia. Existe muito do vinho babilônico ainda no nosso coração, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de entender e na nossa forma de estudar a palavra de Deus. Então, Romanos se abre diante de nós como num desejo muito grande de Jesus, dizendo, né, através do apóstolo Paulo, chegando até nós hoje pelo seu Espírito, essa mensagem, né, mostrando para nós exatamente isso. Quanto a mim, estou pronto para ensinar, inclusive a vocês que estão em Roma. Estou preparado para ensinar, inclusive para os que estão contaminados pela visão romana de justificação pela fé. E isso é muito importante, principalmente se nós soubermos que estamos inaugurando, entre aspas, embora, né, pelo calendário gregoriano, estamos inaugurando o ano que vai derrubar o protestantismo, se não de fato, pelo menos de direito.
né? Quando dizemos de direito, pelo menos de forma legal, o protestantismo será esmagado esse ano ao comemorar-se os 500 anos né, da Reforma Protestante. Então, curiosamente, né, vejam como o inimigo tem invertido as coisas. Quando nós deveríamos comemorar o início do protestantismo, a besta irá comemorar o assassinato do mesmo, né? Então, me parece extremamente importante, e eu faço um desafio a todos os meus amados irmãos e irmãs que nos ouvem hoje e aqueles que nos ouvirão no futuro. Leiam a declaração de justificação pela fé católica. Leiam. Eu me lembro que eu era ancião uma época e eu fui pregar numa igreja adventista e deviam ter ali, e o protestantismo, ele tem raízes adventistas como pouquíssimas igrejas. Hoje nós temos batistas, os metodistas e os adventistas, que deveriam ser os ícones, e os presbiterianos, que deveriam ser os ícones do protestantismo, e não há mais nada de protestante, principalmente os luteranos, né, que foram o marco junto àquilo que Deus procurou fazer através de Lutero. Se Lutero ouvisse hoje, né, e soubesse que a igreja luterana se uniu à igreja católica, certamente ele pularia da cova, iria lá e diria, pelo menos tirem o meu nome dessa igreja, porque ele nada tinha. Lutero foi aquele que, de frente para o Papa, disse que ele acreditava que o papado era o trono de Satanás, e aí, que ali residia o trono de Satanás, e aí ele disse, né, eu hoje não acredito mais nisso, eu sei que aqui mora o próprio Satanás, não era mais só o trono, era a própria morada dele. Então, isso certamente deveria fazer todos nós abrirmos um escudo, né, contra isso, principalmente contra a visão católica de justificação pela fé, visão luterana, que hoje, infelizmente, também é a visão adventista. Porém, é preciso que se diga que quando eu, como ancião, fui pregar numa igreja adventista, devia ter ali talvez 100 membros, não me lembro bem. Eu me lembro que peguei um livro, um pequeno livreto que se chamava Pregoeiros da Justiça, e formulei para a igreja 7 perguntas, dando basicamente 7 respostas. Todos concordaram com elas, sobre justificação pela fé. A igreja toda concordou, a maioria levantou a mão, um ou outro não levantou a mão, ficou assim um pouco em dúvida, mas a esmagadora maioria da igreja concordou plenamente com o que eu estava ensinando, entre aspas, nas perguntas sobre justificação pela fé. Depois que todos responderam as 7 perguntas positivamente, eu disse, bom, eu acabei de explicar para todos vocês a justificação pela fé católica. E haviam todos concordado. A justificação, irmãos, hoje, a declaração da justificação pela fé, entre aspas, babilônica, que é um meio termo em que se chegou, ou seja, o que aconteceu foi que a Igreja Católica pegou a declaração de justificação pela fé dela, mudou um pouco as palavras, dando um sentido um pouco diferente, mas não mudou na sua essência. É como se eu falasse as mesmas coisas com outras palavras. E os luteranos entendem que mudou a forma dela pensar. Roma se adapta à necessidade do mundo e faz o que for necessário para enganar. Não vai mudar a essência do que ela crê. É bem próprio do jesuitismo, do catolicismo e principalmente do inimigo, que se transforma num próprio anjo de luz para poder enganar quem ele quer. Não muda o conteúdo, não muda a base e não muda principalmente o coração. Lembrem-se que a frase é Roma não muda, certo? Então, até porque, né, a Igreja Católica Apostólica Romana se diz infalível e não pode mudar. Então, né, essa introdução me parece necessária numa época em que, de fato, nós precisamos entender o que está acontecendo. E aí, à luz de tudo isso, né, vem uma pergunta que é o título dessa, podemos dizer que é o título da nossa meditação de hoje. Sou cristão. O que me falta então? Né? Sou um bom cristão. O que me falta então? Né? E eu gostaria que os irmãos acompanhassem então imediatamente o capítulo de Mateus, no capítulo 19, Mateus capítulo 19, peço como sempre a ajuda do meu irmão Marcílio para que vá colocando o texto, para que os irmãos possam acompanhar. Obrigado, né? Mateus 19, iniciando pelo versículo 16, tendo como texto principal o 19 e 20, que está ali, né? Tá? Mas
Vamos ver então. 16. Eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para alcançar a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vamos ver alguns detalhes aqui que eu gostaria que os irmãos atentassem, que são, nem diria que pérolas muito profundas. Nós vamos aqui, pela graça de Deus, né, encontrar algumas pérolas, mas no momento principal, no momento inicial, vamos tentar entender com um pouco mais de profundidade, uma vez que nós sabemos que hoje nós somos um povo que deve ter como conceito base a verdade presente. Tudo que estudamos deve ser hoje diferente do que estuda a grande maioria, porque devemos realmente ser pessoas comprometidas com o aprofundamento daquilo que vem a ser a palavra de Deus. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Notem a pergunta e o que ele quer. Este homem reconhecia em Jesus um bom professor, sabia que ali estava a verdade, mas notem o que ele pede. Lembrem-se que estamos falando da palavra inspirada, e a palavra inspirada não erra. O que pediu o jovem? Pediu a vida eterna. Vejam e, por favor, atentem para esse primeiro detalhe. O jovem não pediu a salvação. Ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O jovem pediu a vida eterna, e nós vamos ver que há uma diferença entre a vida eterna, biblicamente, e a salvação. Então, o jovem pede a vida eterna. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Aqui Jesus já mostra uma premissa base, e não adianta discutir, não adianta querer. Hoje, infelizmente, a Bíblia é estudada dessa forma. A pessoa imediatamente, não porque isso, não porque aquilo. É preciso que se pegue cada ponto e se estude com muito cuidado. Fato. Veja, tente imaginar-se na frente de Jesus agora. Jesus não mente, irmãos. Não mente. Nós vamos pegar escritores muito bons que vão dar a sua versão para esses fatos. Mas nós não temos que ter versão nenhuma. Nós temos que entender o que foi dito e aceitar em primeiro lugar. Tente ver-se na frente de Jesus dizendo para você: Por que você me chama bom? E aí alguém imediatamente, mas Jesus não era bom? A questão não é essa, a questão é ficar com o que Jesus disse, e não o que eu acho ou o que eu penso. Eu não tenho que entrar no mérito se Jesus era bom, se Jesus não era bom. Eu tenho que entrar no que ele disse para entender o que ele está falando. Aqui ele está deixando claro uma premissa. Uma premissa. Porque me chamas bom? Por que você está me chamando de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Aí alguém vai dizer: ah, não, mas peraí, mas então, tá vendo, ó, Jesus é Deus, porque ele falou que só tem um que é bom, que é Deus, então, e ele também era bom, então, isso não vale na Bíblia, não vale, não é o que está escrito. Jesus está dizendo: não há bom senão um só, que é Deus. Agora sim você pode perguntar, você poderia perguntar: Senhor, e quem é ele? É o meu Pai, ele diria. Ele é o meu Pai. Então, se há algo bom em mim, porque este é o ensino, se há algo bom em mim, é porque o Pai está em mim, e o Pai faz as obras. Da mesma forma que vocês podem ser bons, se o Pai estiver em vocês, ou se eu estiver em vocês posteriormente. Por quê? Porque nós precisamos receber o Espírito
Espírito Santo, o Espírito de Deus, precisamos receber o Espírito de Cristo para podermos, de fato, ser bons. Ele diz, eu sou bom, por quê? Porque o Pai é bom e o Pai faz as obras em mim. Então, a premissa inicial é, por que me chamas bom? Só há um que é bom, e esse bom é Deus. Agora veja, se queres, peraí, se, existe um se aqui, meu irmão. Se você quer ser salvo, guarda os mandamentos. Não, não é o que está escrito. Não é. Um cai porque daí diz, não, se você não guardar o sábado, você não se salva. Errado. Deus vai salvar milhares sem ter guardado o sábado. Não, porque se você fez... Não, não, não. Se queres entrar na vida, se queres a vida eterna, é isso que você quer, a vida eterna, guarda os mandamentos. Não adianta discutir aqui. Não, mas os mandamentos aqui eram os de Moisés, era isso, era aquilo, era aquele outro. Não, 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 não. Jesus vai deixar muito claro, meu amado irmão, minha amada irmã, e você que me ouve nesta tarde. Jesus é que está falando, não é o homem. É o nosso mestre falando para você. Quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. E antes que você entre em discussão com ele, dizendo, mas é isso, não, mas foi abolido, não, mas esse mandamento, disse-lhe ele, quais? A mesma pergunta que você faria, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou 1, 2, 3, 4, 5 mandamentos com uma premissa base que engloba os 6 mandamentos, repito, que são a segunda tábua da lei, que é o mandamento que mostra o relacionamento entre homem e homem. Se você for bom, você será bom porque Deus estará em ti através do Espírito Santo dele. E se o Espírito de Deus estiver em ti, você irá representar o caráter desse Deus, que é santo, justo e bom, assim como os mandamentos dele são santos, justos e bons. Jesus cita aqui os mandamentos que mostram o relacionamento entre seres humanos, porque ele vai mostrar que o problema deste moço é o relacionamento que ele tem com os seres humanos e, claro, com Deus também. E Jesus então mostra, e aqui não cabe discussão, repetimos, Jesus mostra claramente, para que ninguém diga, não, mas os mandamentos aqui foi quando ele disse que eu devo amar o meu próximo, que ele resumiu, que agora o mandamento é isso. Não, não, não. Ele mostrou, inclusive, os mandamentos que devem ser guardados. Jesus mostrou que estão em vigor, que estavam em vigor na época dele, e que a vida eterna dependia da guarda dos mandamentos. Repito, a vida eterna. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Então o jovem rico realmente acreditava que estava guardando os mandamentos. Mas ele sente que falta algo. Ele sente que algo está realmente faltando, como você que me ouve nessa tarde, sente que te falta algo. Se você é um cristão de verdade, sempre você irá sentir que falta algo. Você nunca terá coragem de olhar nos olhos de Jesus, de olhar nos olhos de Deus, de olhar nos olhos do teu irmão e dizer, eu guardo os mandamentos da lei de Deus. Tudo isso eu tenho feito. Sempre a voz do verdadeiro cristão será, Senhor, eu procuro guardar os teus mandamentos. Eu tenho guardado, nunca eu tenho cumprido. Nunca você imaginará que você é mais santo que outro. Essa é a premissa. E esse jovem, olhando nos olhos de Cristo, né, imaginou realmente que ele guardava, que ele tinha realmente cumprido o que os 10 mandamentos exigiam.
Jesus então lança uma outra premissa. Se, novamente a condição, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Condição número 1, e Deus não vai mudar. Não é porque o pastor ensinou isso, ensinou aquilo, Deus não vai mudar. A ordem desde o princípio é a mesma. Satanás não quis mais guardar os mandamentos de Deus, expulso do céu. Todos os seres que não quiseram guardar os mandamentos da lei de Deus foram gradativamente, perdendo as bênçãos que Deus tinha a dar ao seu povo. Claro que Satanás foi expulso tendo toda a luz do céu diante dele. Não foi o caso de Adão, não foi o caso de Eva. Eles erram e para eles, obviamente, assim como para nós, existe o perdão, obviamente, existe o arrependimento como um dom e tudo mais, porque nós não caímos à luz plena do amor de Deus. Porém, repito, nós encontramos um primeiro, se queres, porém, entrar na vida, ou entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, e mais. No versículo 21, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O que é que você, meu irmão e minha irmã, que estão ouvindo, querem? Ah, não, eu aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador e eu não discuto isso aí porque isso não é tema de salvação. O nome que se dá a isso é egoísmo. O nome que se dá a isso é eu só estou preocupado comigo mesmo, eu não estou preocupado com a glória de Deus. A questão é, sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Por isso Jesus está ensinando que a vida eterna tem uma premissa que só pode ser medida pela vida do Pai, nem por ele mesmo. Por isso ele remete ao Pai. Não há bom senão um só que é Deus. Ele não estava dizendo aqui que ele não era bom, ele não estava dizendo que ele era ruim. Ele estava simplesmente remetendo ao que é de fato a vida eterna. A vida eterna deve ser medida pela vida do Pai. E por que deve ser medida pela vida do Pai? Porque a vida eterna, segundo a Bíblia, a vida eterna plena é uma vida sem interrupção de dias. Por isso nós vamos achar essa premissa. Agora, antes disso, repito, se quer ser perfeito. Então a pergunta inicial é, você quer ser perfeito ou você está preocupado pura e simplesmente com você mesmo? Se você quiser ser perfeito, você vai honrar e glorificar o nome de Deus. Se você estiver preocupado apenas com a tua salvação, ainda que não seja um mau motivo, é um motivo que, infelizmente, está impregnado pelo egoísmo. Jesus estava salvo no céu. Ele abriu mão do céu e veio correr o risco de perder-se para poder resgatar a mim e a você. Jamais sairia da boca de Jesus algo dessa natureza. Isso não é tema da salvação. O verdadeiro cristão vive de toda palavra que vem da boca do Senhor. Então, nós, em primeira instância, temos de forma assim bastante clara essa premissa. Se queres a vida eterna, guarda os mandamentos. Número 2, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu e vem segue. Ou seja, você deve, se quer ser perfeito, estar disposto a abrir mão de tudo. Disposto a abrir mão. Esse vende tudo quanto tens é você, de fato, abrir mão disso para se dedicar, de fato, ao verdadeiro tesouro celestial. Não dá para ter os dois e ser perfeito. Você até pode ter os dois e salvar-se, mas você não pode ter os dois e ser perfeito. Não há como acontecer isso. Jesus disse claramente, ele que era perfeito mostrou claramente isso. As raposas têm o seu covil, não são perfeitas. As aves têm o seu ninho, não são perfeitas. Mas o Filho do Homem, que é perfeito, não tem onde reclinar a cabeça. Ele depende constantemente do Pai. Isso é ser perfeito.
Ah, mas então hoje eu vou abrir mão de tudo que eu tenho. Não é assim. Eu tenho que estar disposto, eu tenho que entender que tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor, e Ele pode requerer a qualquer momento, e eu tenho que estar disposto a sacrificar por Ele. Embora isso possa parecer a alguns com um teor, né, um teor até talvez muito parecido com o que hoje os pastores fazem, né, dizendo que você tem que abrir mão de tudo, que isso, que aquilo, apenas para roubar o dinheiro das pessoas. Há uma distância muito grande entre o que ensinamos e o que ensinam os pastores. Ou seja, essa é uma decisão pura e simplesmente tua, e não de entregar esse dinheiro para o pastor, para a igreja, para mim ou para qualquer outra pessoa. Não. É fazer um pacto com Deus, você e ele, e apenas demonstrar a ele, né, o que você realmente quer. Essa é uma conversa que você pode ter apenas com ele, dizer: Senhor, tudo que eu tenho é teu, Pai. Se eu for decidir, eu nunca vou entregar para o Senhor. Se eu tiver que fazer de uma maneira, ou se eu tiver que fazer de outra maneira, eu nunca farei a coisa da forma correta. Mas, Pai, eu coloco em tuas mãos, porque tudo é teu de fato, e peço ao Senhor que o Senhor me dê sabedoria para que quando chegar o momento, o Senhor realmente possa receber aquilo que lhe pertence. Bom, no livro de Atos, nós vamos ver essa pequena diferença. No livro de Atos, no capítulo 16, Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31. 16, 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ter a vida eterna? Não. Aqui nós temos um outro caso. Que é necessário que eu faça para me salvar? O que ele pediu então? Ele não pediu para ser perfeito, ele não pediu a vida eterna, ele pediu a salvação. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não diz aqui se queres entrar na vida. Não. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Então, se você crê de fato, e crer é confiar, como o ladrão na cruz, por exemplo, creu, confiou naquilo que foi dito, será salvo. E isso não há julgamento da parte do ser humano. Ah, mas ele não aceitou, ele isso. Não, o julgamento é com Deus. Deus sabe quem aceitou e quem não aceitou. Nós não somos capazes nem de saber com precisão o momento exato da nossa própria conversão, quanto mais dos outros. Nós apenas nos agarramos à fé e acreditamos que fomos convertidos ao nosso Senhor, que fomos convertidos a Deus, acreditamos que o Espírito de Deus age em nós, mas não sabemos dizer exatamente quando foi que ocorreu a nossa conversão. Se foi o momento de uma queda de um cavalo, como foi com Paulo, com Saulo, ou se foi gradativa, isso não há absolutamente por que julgar. Mas a palavra de Deus diz, eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Bom, aqui está uma diferença entre o que foi pedido de um lugar e o que foi pedido de outro. Agora, vamos então voltar um pouco, fortalecendo essa premissa, para o livro de Lucas. Lucas, vamos para o capítulo... Lucas, vamos para o capítulo 10, Lucas 10, versículo 25, Lucas 10, 25. E vamos encontrar o seguinte. Eis que se levantou um certo doutor da lei tentando, dizendo... Veja, agora um doutor da lei era alguém conhecedor, não era aquele homem carcereiro. Era um conhecedor. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, como está escrito, onde? Na lei. Vida eterna, lei. Que está escrito na lei,
como lês. Então, repito para que não fique dúvida. Muitas pessoas poderão se salvar sem guardar a lei de Deus, como foi o ladrão na cruz. Mas nenhum será perfeito e nenhum terá a vida eterna que se mede com a vida de Deus se não guardar os mandamentos. E ele lhe disse que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que interessante. Aqui a resposta que é dada é exatamente o resumo da lei de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus, primeiro, que resume os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Todos os mandamentos da primeira tábua, que são os 4, estão relacionados a Deus. E todos os outros 6 mandamentos estão relacionados ao ser humano e o nosso relacionamento com o ser humano. Então, se vocês pegarem, né, os 4 mandamentos da lei de Deus, vocês verão que eles têm essa premissa. E se pegarmos os outros 6, tem a premissa. Então, aqui ele resume, não é que esses substituíram. Tanto que ele diz, escuta, o que é que está escrito na lei? Que lei? Obviamente, as leis que foram dadas por Deus, escritas pelo seu próprio dedo, e que Moisés entregou ao seu povo, e que nós temos à nossa disposição hoje. 28. Disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Então vejam que está de novo a vida eterna relacionada à lei. No livro de Marcos 10, 17, nós vamos achar a mesma questão. Marcos 10, 17. Vamos ver o que diz o livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 17 também, que é, né, o mesmo pensamento. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que vem o mesmo texto agora daquele jovem rico. Jesus lhe disse, porque me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Bom, então, de novo, falando para alguém que sabe. Falando para alguém que sabe que os mandamentos estão em vigor. Falando para alguém que está querendo algo além do que pura e simplesmente a salvação. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Mesma coisa. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, etc, etc, etc. Então, existem 2 premissas básicas, uma para quem quer a vida eterna, guarda a lei. 2, para quem quer realmente ser perfeito. 2 premissas que não podem ser esquecidas. Bom, como entender essa questão da vida eterna? Vamos para o livro de Salmos. Livro de Salmos, no capítulo 90, Salmos, capítulo 90. Salmos 90, o versículo 1 e 2. Vamos prestar atenção, amados. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem. Montes nascem? Aqui nós já vamos ver uma premissa também, porque tudo na Bíblia tem uma razão de ser. Um monte não nasce no sentido de que ele tem normalmente o nascimento está provido de mulher, porque diz aquele que é nascido de mulher. Mas vamos ver por que isso também é dado. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, peraí. O nosso Deus, o nosso Pai, ele é de eternidade
a eternidade, enquanto Jesus Cristo é desde a eternidade. Há uma diferença aqui. Vamos para o livro de Apocalipse, já falamos sobre isso, mas apenas para deixar essa premissa mais clara. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 e 5. 1, 4 e 5. Vamos ver. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ou, em outras palavras, graça e paz daquele que existe, daquele que sempre existiu e daquele que sempre existirá. Passado, presente e futuro. Esse é o ancião de dias, e por isso ele é chamado de ancião de dias também, porque não há absolutamente ninguém que tenha a vida eterna que o Pai tem. O próprio Filho é chamado no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. O Filho morreu, o Pai não morreu. O Pai é o ancião de dias, o Filho é o primogênito dos mortos. O Pai é o ancião de dias porque vive e sempre viveu, sempre existiu, de eternidade a eternidade, enquanto o Filho em algum momento é gerado, e por isso tem um desde a eternidade. Então você pode ter a vida eterna que se mede com a vida de Cristo, desde a eternidade. Você hoje, por exemplo, o ladrão na cruz, a partir do momento que morre, ele vai para a sepultura, quando ele ressurgir, começa o desde, começa a vida eterna do ladrão na cruz. Existe um desde. Já os cristãos como Elias ou como Enoque, é de eternidade a eternidade. Por quê? Eles saem das mãos do Criador e eles vão já iniciando uma eternidade, por assim dizer, porque não houve interrupção de vida para eles. Então eles vieram ao mundo. Repito, Elias e Enoque são exemplo dos 144 mil, daqueles que foram perfeitos e por isso foram trasladados, daqueles que representaram o caráter de Deus, e os Elias modernos vão representar o caráter de Deus numa geração realmente completamente corrompida, porém eles terão uma vida eterna diferente da grande multidão. Né? Então vejam, quando você consegue entender esse detalhe, esse pequeno detalhe, começa a fazer diferença a vida eterna naquilo que ela tem de mais precioso, ou naquilo que ela tem de diferente. De um lado, a vida eterna que é medida pela vida do ancião de dias, ou seja, obviamente que Enoque, Elias, viverão mais tempo do que aqueles que passaram tempo na sepultura. Por exemplo, alguém que morreu há 5.000 anos atrás, mas morreu salvo, ele terá 5.000 anos menos que Elias e Enoque. Então, Elias é, por assim dizer, um exemplo também do ancião de dias, não do pai, por favor, mas apenas de ancião de dias, no sentido de em que ele vive demais. Porque Elias estando no céu e Enoque estando no céu, já tem hoje, no mínimo, quase 6.000 anos. Quase. Não estou falando que tem, 5.000 anos, 4.000 anos, apenas como hipoteticamente. Desde o momento em que nasceram, até hoje eles estão vivos. Então, tudo isso faz deles ancião de dias, gente com muito tempo de vida. Bom, e também no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 13, nós vamos encontrar exatamente isso também. Veja que o livro de Daniel, claro, desnecessário dizer que é o livro, né, profético, um livro para os nossos dias, né, e a gente encontra no livro de Daniel, no capítulo 7, que estamos tratando aqui, no versículo 13, exatamente isso. Versículo 13 é dito, pura e simplesmente: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, mostrando ali Jesus como um ser humano. E dirigiu-se ao ancião de dias, que é o Pai,
e o fizeram chegar até ele. Sempre essa diferença é mostrada para deixar claro que o ancião de dias é o pai, porque tem mais dias de vida que o próprio filho. Enquanto o pai é de eternidade a eternidade, o filho é desde a eternidade. Ou seja, a eternidade do filho, como se você passasse a contar a partir do momento que o filho ressurge da sepultura. Porém, de Elias, não. Elias é como se ele tivesse a primeira eternidade medida na vida que ele teve aqui na terra, até o momento em que ele é trasladado e inicia a nova eternidade, por assim dizer, nos céus. Por isso, de eternidade a eternidade. Assim como muitos de nós que teremos a experiência não de sermos eternos no sentido de sempre viver, mas de sim ter eternidade a eternidade, apenas considerando a questão do tempo de vida, dos tempos de vida, embora saindo, claro, das mãos do Criador, né, haverão grupos que, de fato, terão uma eternidade diferente da eternidade daqueles que ressurgirão da sepultura. Mateus, então, 19, do 17 ao 21, deixa essa premissa. Se queres vida eterna, lei de Deus. Se queres ser perfeito, abre mão de tudo que você tem, porque tudo isso deve fazer parte das coisas de Deus. Bom, agora vamos para o livro de Lucas. O que me falta então? Livro de Lucas, no capítulo 4, Lucas 4, 1 a 13. Lucas 4, 1 a 13. Vamos ver o que acontece em relação à tentação. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, disse esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito. É esse ponto que queremos chamar a atenção. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te a ti todo esse poder e toda a tua glória, etc, etc, etc. Versículo 8. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, só a ele servirás. Versículo 12. Jesus respondendo disse-lhe: está escrito: não tentará o Senhor teu Deus, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. 2 pontos aqui que gostaríamos de chamar atenção. Primeiro, está escrito, está escrito, está escrito. Segundo ponto, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Né? Bom, a vitória aconteceu ali porque Jesus tinha o está escrito no coração. Está escrito é o que dá a vitória. Mas vejam como isso ocorre. No livro de Isaías, no capítulo 40, Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 1. Perdão, irmãos. Isaías, 40, versículos 3 e 4. 3 e 4. Prestem bastante atenção nisso, irmãos. Nós entramos na reta final do estudo e é importante que a gente agora considere esses detalhes. Voz do que clama no deserto. Quem é esse? João Batista. A profecia agora indicava um profeta que viria com uma mensagem interessante. Veja que foi pedido para João Batista, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Nós deveríamos ser a voz do que clama no deserto, e a nossa missão é essa. Voz do que clama no deserto, ou seja, agora é irmão Júnior, irmão Marcílio, irmão Daniel, irmã Arlene, irmã Iaci, irmã Maria Renata, irmãos e todos os que ouvem esse hangout hoje e que querem realmente e que estão inseridos, tentando
pregar a verdade presente. A todos vocês, voz do que clama no deserto, a todos vocês que são João Batistas modernos, a todos vocês que devem ser os Elias modernos, preparem o caminho do Senhor. O Senhor está vindo. Eu falava com o irmão Marcílio um pouco antes. Irmãos, hoje, a todo momento, os irmãos e irmãs são testemunha disso. Ah, não, porque agora vem o tsunami, não sei aonde. Ah, não, porque Deus me mostrou um sonho que está vindo e vai destruir o Rio de Janeiro. Ah, não, e Deus me mostrou num sonho, olha, a irmã tal recebeu um sonho e está vindo um meteoro, e olha, o irmão tal recebeu o sonho, e olha esse irmão, e olha aquele, e os irmãos ficam perdidos, não sabem para que lado vão, e essa catástrofe é aqui, e não sei o que, é Japão, e é China. Irmãos, preparem o caminho do Senhor. Nós já sabemos que a destruição vem. Mateus 24 já disse, o fim do mundo vem. E já disse, inclusive, a palavra de Deus nos diz claramente, a destruição será por fogo, não será por água, não será por dilúvio. Haverão catástrofes, haverão dilúvio, tsunamis, haverá isso, haverá aquilo, haverá. Irmãos, mas não é isso. Não adianta, irmãos, vai cair meteoro na Terra, vai ter terremoto que vai destruir país inteiro, vai cair pedras com peso de 34 quilos na Terra, vai, irmãos, vai. Mas, irmãos, não adianta nós ficarmos olhando para o céu o tempo todo, nós só temos um papel: preparem-se e preparem os outros. Por quê? Porque pode cair um meteoro do teu lado de 10 quilômetros de tamanho, 10 mil cairão à tua direita e tu não serás abalado. Prepare-se. A medicina paliativa hoje diz o seguinte: dor de cabeça, um remédio. Dor disso, outro remédio. Dor daquilo, outro remédio. Tal. Jesus diz apenas: fortalece o teu sistema imunológico. Alimente-se bem e você terá um corpo que resistirá a todo tipo de enfermidade. E o diabo tem trabalhado dessa maneira, tentando desfocar a nossa missão. Nós temos que nos preparar, não importa o que venha. Ah, mas vai ser tal dia, vai ser tal... Não. Se Deus dissesse tal dia, ninguém se preparava. Se você soubesse hoje que o meteoro vai cair daqui 5 anos, você largava a Bíblia de lado. Se você soubesse hoje que vai cair amanhã, você ficaria desesperado. Então Deus te diz apenas: prepara-te. Existe toda a classe de pessoas. Tem pessoa que ficaria com medo, tem pessoa que iria, sei lá. Irmãos, Deus não perde tempo. Não perde tempo porque Ele tem um grupo para preparar. E é isso que Ele espera de nós. Ele não fica dando detalhes do tamanho do meteoro, da composição, Ele não fica perdendo tempo com isso. Ele nos dá o remédio. Conhecereis a verdade vos libertará. Vai cair o meteoro, vai, filho, não precisa ter medo, eu cuido de você. Ai, senhor, mas eu estou com medo. Você está com medo porque você não me conhece. Você está com medo porque você, em vez de estudar a minha palavra e se fortalecer, você fica olhando essas coisas. Você não se fortalece e aí você tem medo. Porque o perfeito amor lança fora o temor, e o perfeito amor está em mim. Procure me conhecer e você terá o meu amor no teu coração. Você entenderá como eu te amo e entenderá que alguém que ama como eu amo jamais deixará meus filhos sofrer porque gostaria que isso acontecesse. Se eu não te proteger é apenas porque você não me deixou. É porque você não conseguiu de alguma maneira se aproximar de mim de tal maneira que eu pudesse estender as minhas asas sobre ti. Quantas vezes quis eu, como a galinha, juntar os pintinhos sobre as suas asas, e vocês não quiseram, vocês não deixaram. O problema não está em Deus, o problema não está em Cristo, o problema está em nós. Preparem-se. Por isso, voz do que clama no deserto, Isaías 40, versículo 3, preparem o caminho do Senhor, Jesus está vindo, preparem-se. Endireitai no ermo vereda nosso Deus, endireite os caminhos. Como, Senhor? Como? Pela lei. Eu não conheceria a cobiça, diz Paulo, se a lei não me dissesse. Procure estudar a lei, procure estudar a Deus. Você terá o amor de Deus no seu coração, e estudando a lei você terá o caráter de Deus implantado em você, porque a lei de Deus simplesmente manifesta o caráter dele. Todo vale, versículo 4, todo vale será exaltado, todo homem que hoje está sendo humilhado, todo cristão,
todo cristão que está sendo perseguido, todo cristão que está sendo morto, todo cristão que está sendo humilhado por este inimigo através das suas várias classes, será exaltado. E todo monte dos quais Satanás é o principal serão abatidos. Todos os homens que hoje se acham grande coisa, todos os poderosos da terra, que daqui a pouco nos perseguirão e nos humilharão de todas as formas possíveis e imagináveis, nem começou perseguição sobre nós ainda, nada. Eu vejo às vezes cristãos, ou que se dizem cristãos, reclamando da vida, nada, absolutamente nada ainda aconteceu conosco. É verdade que já estamos tendo algumas gotas de problemas, já estamos tendo algumas pequenas dificuldades, mas o problema nem começou de fato, se queremos ser perfeitos. Se queremos ser perfeitos, a escola é a escola da luta, é a escola da perseguição. Pessoas querem de fato ser preparadas por Deus, mas não querem passar pela tribulação, não querem passar pelo que Elias passou, querem ser como Elias, mas não querem enfrentar o que ele enfrentou. A perseguição de Jezabel contra Elias é um exemplo da perseguição da igreja prostituta que vai perseguir os novos Elias. A morte de João Batista nas mãos de Herodias e sua filha é um exemplo dos profetas futuros que serão perseguidos pela igreja mãe e pelas suas filhas. A filha de Herodias, é dito ali, a filha dela, pede o que você quer e eu vou te dar. Mamãe, o que eu peço? Pede a cabeça de João Batista. As filhas de Babilônia pedirão a Babilônia o que quer, e Babilônia dirá, eu quero a cabeça desses profetas que estão atrapalhando a nossa vida. A história se repete, irmãos, e nós só precisamos nos preparar. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará. Calma, tem muita heresia no meio do nosso povo, tem, mas tudo que está torcido vai se endireitar. Deus vai ajeitar tudo. E o que é áspero se aplainará. Muita coisa que hoje é difícil, daqui a pouco, irmãos, nós veremos que será fácil. Quando digo muita coisa que será difícil, é entendimento da palavra. Deus promete paz interior, não fora. Vai ser guerra, irmãos. A paz será no nosso coração, nós estaremos seguros quanto ao que cremos. Às vezes as pessoas nos dizem, mas irmão, como que o irmão tem certeza do que ensina? Eu tenho certeza porque eu tenho paz no meu coração quanto ao que ensino, porque o que procuro ensinar é o que está na palavra de Deus, não é o que aprendi com igrejas ou com homens, irmãos. E as pessoas podem ver se o que ensinamos é verdadeiro ou falso, porque Jesus prometeu, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. No livro de Mateus, capítulo 17, Mateus 17, falando do monte aqui também, Mateus capítulo 17, versículos 18 a 21, 17, 18 a 21. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Perdão, irmãos. Mateus 17, 18 e 21, me perdoem. Repreendeu Jesus o demônio. Veja o texto do que está falando. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Quem ele repreendeu? O demônio. Do que ele estava falando? Expulsão do demônio. Lembre-se que ali o demônio vem, tenta Jesus. E Jesus usa o está escrito, e usando o está escrito de fato, o inimigo saiu, o inimigo se ausentou. Aqui, Jesus repreende o demônio, que sai também. É a mesma coisa. Ali Jesus estava tentando Jesus faz com que ele saia de perto de Jesus, porque eu estava tentando. Aqui Jesus faz com que o demônio saia do próprio menino. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, novamente, irmãos, é uma lição em particular de novo. É parábola, é pérola escondida que a gente não consegue entender se não estuda profundamente, se não pede luz a Deus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. O problema é a falta de fé de vocês. Ah, mas eu tenho fé. Os pastores eles estão expulsando milhares de demônios, então quer dizer que eles têm fé. Não se enganem, irmãos.
Não se enganem. Não estão expulsando demônios, não estão. Disseram, por que não podemos nós expulsá-los? Os próprios discípulos não conseguiram expulsar uma classe de demônios, e os pastores hoje expulsam aos milhares, são muito melhores que os discípulos que andaram com Cristo. Sem guardar a lei, estão expulsando mais demônios que os próprios discípulos, porque até hoje eu não vi, entre aspas, desses pastores que expulsam, entre aspas, um demônio que se levantasse, desafiasse o pastor e não conseguisse. Os pastores expulsam todos, eles são melhores que todos os discípulos de Jesus. Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, demônio. O monte também é o demônio, os montes serão abatidos. Dirão a este monte, vocês dirão a esse demônio, passa daqui para lá. E há de passar e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Esta classe. Há uma classe de demônios, irmãos, que são os anjos mais poderosos que foram expulsos do céu. Aqueles que tinham funções de querubim. Os anjos mais poderosos. Essa classe somente oração e jejum. E aí o pastor, me perdoem a sinceridade, o pastor, o membro de igreja, mas principalmente aqueles que se dizem pastores, comem e bebem regaladamente. Ah, hoje eu vou fazer jejum. Aí faz um jejum na semana e vai lá expulsar demônio. Não é esse o jejum. O verdadeiro jejum não é você ficar um dia sem comer 5 ou 10. O verdadeiro jejum é você de fato se abster daquilo que Deus não quer que você use. Não adianta nada, você come uma semana carne, você come uma série de coisas que entorpecem a tua mente e depois faz jejum 1 ou 3 dias. O entorpecimento, ele não foi retirado. Em parte foi limpo, mas não completamente. Daniel disse, quando foi-lhe dada a comida do rei, ele disse, permita-se que a gente não se contamine. E ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. E disse, dá-nos água e legume por 10 dias. 10 dias foi o tempo necessário para expelir todas as toxinas do organismo dele, inclusive da mente, para que a mente dele estivesse completamente limpa agora, para ter uma visão melhor de tudo aquilo que ele precisava ensinar e aprender. Isso é o verdadeiro jejum, irmãos. O verdadeiro jejum, diz a palavra de Deus também, não é este o jejum que, cuide dos órfãos, das viúvas, etc, etc, etc. Está tudo relacionado, mas o verdadeiro jejum na alimentação é esse aqui, jejum e oração. E isso não é uma coisa do dia para a noite. Mas lembrem-se, principalmente, Jesus ora e jejua. Mas a razão principal é para que ele pudesse usar com a arma que ele usou. Escrito. Esta é a arma, mas esta arma precisa ser bem manejada para poder vencer o inimigo. Então, no livro de João, capítulo 15 de João vem a base de tudo que estamos falando hoje. João 15. E sem isso, irmãos, realmente nós teremos dificuldade. João 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Em primeiro lugar, você é conectado à vara, mas isso não basta. Você precisa ser limpo. E esse limpo é diariamente santificado, e Deus usará a lei para fazer isso. Vós 3, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Assim como Pedro já estava limpo, mas precisava ser lavado o pé ainda. Então vocês já estão justificados pela palavra que eu tenho falado a vocês. Mas está em mim, permaneçam em mim e eu em vós.
como a vara de si mesmo, não é porque você já está limpo que você pode dar fruto. Você foi limpo, você foi podado, mas se não estiver conectado, se cortar o ramo não dá flor, não pode estar limpo como for, não vai dar fruto. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Vocês precisam estar em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, não é quem me aceitou, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhe, lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, são duas questões aqui. Número 1, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, então a palavra tem que estar em nós. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado. O texto não diz, se vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será dado. Não, não, não. Não é assim. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Este é o segredo. Não adianta, se nós não estudarmos diariamente a palavra de Deus, de tal maneira que a palavra de Deus fique impregnada no nosso coração, de tal maneira que nós sejamos capazes de citar não só o que está escrito, mas citar dando a devida interpretação ao que está escrito, com entendimento, nós não vamos vencer o inimigo. Nós não conseguiremos dizer a esse monte, sai, e ele sai. E por quê? Jeremias capítulo 13, 23. E veja que isso é dito a cristãos, não é dito a mundanos, irmãos. Isso não é dito, repito, a mundanos. O livro de Jeremias, neste capítulo 13, versículo 23, é bastante enfático. A pergunta é, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Nós somos ensinados diariamente a fazer o mal. Diariamente. Então nós precisamos agora receber algo que faça um contraponto a isso. E o contraponto é exatamente esse, a palavra. No livro de Daniel, no capítulo 12, nós vamos mais a fundo. Daniel, capítulo 12, vamos ver como isso se faz, que é o mesmo ensino que vemos exatamente naquilo que estudamos até aqui, quando vimos na pergunta do jovem rico e também do doutor da lei. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Mesmo caso. Que é essa palavra? 12, 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. Ensinam o quê? Justiça. E o que é a justiça? A justiça é o que o livro de Salmos diz. Todos os teus mandamentos são justiça. E aí, claro, a partir do momento que nós temos um grupo que é ensinado a fazer o mal, e é ensinado a fazer o mal porque não é ensinado a guardar a lei, pessoas que se dizem cristãos são ensinadas a fazer o mal, porque não entendendo o que é a lei, são ensinadas a fazer o mal. Dizendo que a lei não está em vigor, são ensinadas a fazer o mal. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Então eu não conheço a lei, eu continuo sendo ensinado a fazer o mal. Eu continuo sendo ensinado a ser cobiçoso, porque não tenho que me diga que a cobiça é pecado. Eu acho que não tem problema nenhum. Não, eu posso fazer até o momento em que a lei disse para Paulo, Paulo, você é cobiçoso. Você cobiça. E foi pela lei que ele entendeu isso. E finalizamos exatamente com isso. Ou seja, como vem a fé? Eu preciso de fé. Como vem a fé? Livro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10, no versículo 17. Romanos 10, 17. Diz, vamos ler o 16 e o 17, perdão. Mas nem todos obedecem. Peraí, nem todos aceitam? Aqui o termo é, nem todos obedecem ao evangelho,
Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, nem todos obedecem ao evangelho. Não procuram realmente obedecer. E o 17 mostra. De sorte que a fé é pelo ouvir. Amém. Então a sorte é pelo ouvir. Quer dizer, a fé não vem pelo orar. Eu oro pedindo poder, mas a fé não vem pelo orar. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é exatamente nesse instante a palavra de Deus. Se eu quero a vida eterna, se eu quero vencer o inimigo, se eu quero ter fé suficiente para expulsar demônios dos quais só com jejum e oração, a palavra que me vem é guarda os mandamentos. Tu queres a vida eterna? Guarda os mandamentos. Você quer ser perfeito? Vai vender tudo quanto tens, ou seja, abre mão dessas coisas que você está agarrado e, de fato, procure viver disso. No final, e o último texto dessa tarde está no livro de 2 Timóteo, para que a gente também não confunda. Cada um de nós. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 e 15. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Não fiquem discutindo. Está escrito, aceita. Não fique discutindo, brigando. Não, mas por que isso? Por que aquilo? Não, não está escrito. Está escrito. Não adianta ficar buscando textos que aparentemente derrubam o que foi falado. Vai buscar para ver onde eles se conciliam. Que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E para não se envergonhar, para que não tenha que ter um embate com o inimigo e ser derrotado, para que possa vencer o inimigo, um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade, a palavra de Deus, ela é um cheiro de vida para a vida para os que aceitam e de morte para aqueles que não aceitam. Ela não é apenas um cheiro de vida, ela é um cheiro de morte também para os que não aceitam. E a palavra de Deus, uma espada super afiada na mão de um bebê é um perigo, melhor que ele não tivesse. A palavra de Deus tem que ser bem manejada. Por quê? Porque sendo manejada do jeito que está pelos pastores, pelos que se dizem pastores de hoje, ela tem feito muito mais mal do que bem. Porque hoje a grande dificuldade que Deus tem não é nem ensinar a verdade aos outros, é primeiro tirar todo o lixo que os falsos pastores colocaram no coração das pessoas. O arrebatamento secreto, que é o ensino que nasceu em 1830, através de uma mulher católica, tem sido ensinado hoje vastamente nas igrejas que se dizem evangélicas e protestantes. E o mundo, chamado dito cristão, sucumbe. E você tenta explicar para eles que isso não é bíblico, é uma dificuldade. Quem dera nunca tivessem aprendido essa palavra distorcida. Seria mais fácil para ensinar a verdade. Então, no final das contas, é isso. Nós precisamos manejar e manejar bem a palavra da verdade, se queremos de fato vencer o inimigo, se queremos de fato ser perfeitos, se queremos de fato ser salvos, tendo a vida eterna que se mede pela vida de Deus. Irmão Marcílio, encerramos aqui, fica a critério do irmão. Irmão Marcílio.
Bom, Rogério. Bom, acho que saiu da sala já. Nós vamos terminar esse estudo. Não sei se ele consegue voltar. Eu tive um computador, mas eu vi que o estudo normalmente aí na sala externa, então sem maiores problemas, mas eu estou tendo dificuldade porque eu voltar. Deixa eu ver se ele volta ou não. Bom, vamos encerrar esse estudo, meus irmãos. Fazer uma oração e próximo sábado, assim, se Deus o permitir. Misericordioso Deus, bondoso Pai, obrigado por esse estudo, por essa tarde que nós estivemos juntos, ouvindo esse pão valioso, sem desvios e sem comida limpa, e que o Senhor coloca nas bocas do teu profeta, o Rogério, para que traga a nós luz sobre os sementes ao teu reino, nos encaminhe, nos dê a direção, nos guie. Obrigado por tudo, agradeço imensamente por tudo que o Senhor tem feito por nós, do agradecido oramos em nome do nosso Deus Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, boa tarde a todos, bom descanso, bom final de semana, no próximo sábado. Deus abençoe e até lá.